Bom dia, a paz do Senhor Jesus, aos meus amados amigos e irmãos. Uma boa segunda-feira, uma boa semana, com perspectiva de dias melhores, né? Que hoje mesmo seja um dia assim, totalmente cheio de milagre para a tua vida, para a vida dos seus, para a sua família. Que a mão poderosa do Altíssimo esteja te alcançando na data desse dia e que você possa experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, porque Ele é o Senhor que tudo pode. E nesta manhã, em nome de Jesus Cristo, eu creio que Ele fará um milagre na tua vida, um milagre que você tanto precisa. Eu estava falando a respeito, né, de Isaías, capítulo 55, verso 11, que ele diz dessa maneira, preste bem atenção para você tomar posse para a tua vida. Você tem que dizer assim, eu creio e tomo posse. Ele diz assim, assim também ocorre com a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo, atingirá o propósito para o qual eu a enviei. Então envie uma palavra de vitória para você mesmo, envie uma palavra de vitória para o seu filho, para a sua filha, envie uma palavra de vitória para todos os seus entes queridos, para que essa vitória os alcance, porque todas as vezes, amados irmãos, que nós lançamos uma palavra, é como se diz assim, um certo ditado, fica um pouco de perfume sempre na mão daquele que doa a flor. Então nós precisamos entender que esse perfume, né, da rosa de Sarão, que esse perfume que é Jesus Cristo, ele vem exalar dentro da minha casa, dentro da tua casa, que ele venha nos encher a respeito da sua bondade, né, do seu sobrenatural, que possamos experimentar maravilhosamente tudo que Deus tem para minha vida e para a tua vida, de bondade, de coisas maravilhosas para a nossa família, para o nosso Brasil, neste ano de 2022, em nome de Jesus Cristo. Eu profetizo um grande avivamento na igreja em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Mais uma vez com a programação Tabernáculo do Deus Altíssimo, o pastor Carlos Sales tem essa oportunidade. Eu glorifico e exalto o nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Quero cumprimentar a nossa amada irmã que está na live já com a gente, né? Nossa irmã Marina Sales Andrade, que Deus esteja abençoando a amada irmã, operando maravilhosamente na vida da amada irmã e na vida de toda a sua família, em nome de Jesus Cristo. Uma boa segunda-feira, né? Uma excelente semana, que nós possamos gozar das maravilhas do nosso Deus, em nome de Jesus Cristo, amém? Então tem um texto aqui que está em Mateus 23, eu quero falar sobre este texto, que eu gosto muito deste texto, e também quero trazer a respeito da palavra do capítulo 23, que Jesus ele censura os fariseus. Mas esse versículo é um versículo que eu uso muito nas minhas pregações, e ele diz assim, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como a galinha ajunta os pintinhos debaixo das suas asas, e tu não quiseste. Amados irmãos, eu sempre falo para Deus, né? É uma coisa minha, né? Quando ele fala essa palavra para Jerusalém, eu falo, eu quero, Senhor, eu quero que o Senhor venha estar colocando as tuas asas sobre mim, porque eu necessito, eu preciso, né, das tuas mãos potentes, eu preciso do teu grande amor, eu quero estar sentado no teu colo, Senhor, fazendo carinho em mim, eu preciso desse afago, eu preciso desse grande amor do Senhor, e nós precisamos, amados irmãos, e nós não podemos estar aí de maneira alguma nos ausentando, indo longe do nosso Salvador. Nós devemos cumprir todo o propósito, apesar, aleluia, que Jesus diz que nós temos, assim, nós não sabemos dar coisas boas para cada um de nós, né? O coração do homem é mau. Ele diz, não há quem faça o bem, nenhum sequer, mas mesmo assim a gente clama pelo Espírito Santo, que o Espírito Santo venha aí agir, né, de bondade para conosco, para que nós possamos, em nome de Jesus Cristo, estar recebendo de Deus essas maravilhas. E nós estamos aí, né,
aos pés do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos a cada momento, a cada dia estar aí realmente clamando a Ele, colocando a nossa vida no altar, amém? Então quero estar lendo todo o texto para que nós estejamos aí dissertando, falando um pouquinho desse texto e para nós estarmos colocando a nossa vida no altar conforme deve ser colocada, conforme a vontade do nosso Deus e Pai, amém? Glórias a Deus. Diz assim então, Mateus capítulo 23, verso 1, ele diz: Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: Na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Todas as coisas, pois, que vos disseram, aleluia, que vos disserem, observeis. Observai-as e fazei-as, mas não procedeis em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem, porque atam fardos pesados e difíceis de suportar e os põem aos ombros dos homens, eles, porém, nem com o seu dedo querem movê-los. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as suas franjas das suas vestes, e amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas e as saudações nas praças, e o serem chamado pelos homens Rabi, Rabi. Vós, porém, não queirais ser chamados Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos, e a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. O maior dentre vós vos será o vosso servo, e o que a si mesmo se exalta será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que fechais, aleluia, aos homens o reino dos céus, e nem vós entreis, e nem deixais entrar aos que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas sob pretexto de prolongadas orações, por isso sofrereis maior e mais rigoroso juízo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o terdes feitos, aleluia, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Ai de vós, condutores cegos, pois que dizeis: qualquer que jurar pelo templo, isso nada é, mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Insensatos, cegos, pois qual é maior, o ouro ou o templo, que santifica o ouro? Aquele que jurar pelo altar, isso nada é, mas aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar, esse é devedor. Insensato e cego, pois qual é maior, a oferta ou o altar, que santifica a oferta? Portanto, o que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo o que sobre ele está. E o que jurar pelo templo, jura por ele e por todo aquele que nele habita. O que jurar pelo céu, jura pelo trono, o trono de Deus, e por aquele que está sentado nele. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro, o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis fazer, porém, estas coisas e não omitir aquelas outras. Condutores cegos, que coais um mosquito
e engolis um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do corpo, aleluia, melhor dizendo, do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhante aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda imundície. Assim também vós, exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que edificais os sepulcros dos profetas e adornais, aleluias, os monumentos dos justos, e dizeis: se existíssemos no tempo, aleluia, de nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar sangue dos profetas. Assim vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei-vos, pois, a medida de vossos pais, serpentes, raças de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A um deles matareis e crucificareis, e os outros deles açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade, porque sobre vós caía todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Berequias, que matastes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre, aleluia, esta geração. E ele diz agora no versículo 37, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como uma galinha junto os pintinhos debaixo das suas asas, e tu não quisestes. Eis que a vossa casa vai ficar deserta, porque eu vos digo que desde agora não me vereis mais, até que digais: bendito o que vem em nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus Cristo, a nossa irmã Noemi Souza, né? Suzy, seja bem-vinda, minha prima. Deus abençoe. Deus esteja aí protegendo e guardando a cada irmã, a cada irmão. Que Deus esteja aí movendo, né, as águas em favor de cada um de nós, em nome de Jesus Cristo. Amém? Então, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, neste momento e nessa manhã nós temos aí o Senhor, ele chamando a atenção, né, dos escribas, dos fariseus, e ele começa falando à multidão e aos seus discípulos, dizendo que na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus, e que todas as coisas que eles estão dizendo, né, é para que os homens observassem e não fizessem de conformidade com as obras que os escribas e fariseus faziam, porque eles estavam aí atando feixes pesados, né, fardos pesados para as outras pessoas carregarem, mas eles mesmos nem com o dedo queriam movê-los. Amados irmãos, muitas vezes a gente ouve falar aí uma frase, né, que ela é muito falada no nosso meio, que o que engorda o gado é o olho do dono. E, em outras palavras, é isso que Jesus está dizendo, que aquele que
verdadeiramente quer fazer a obra do Senhor, ele tem que apacentar. E ele tem que fazer a obra do Senhor com diligência, ele tem que fazer a obra do Senhor com afinco. Porque muitas coisas conforme estas que Jesus está dizendo, meu amado irmão, minha amada irmã, isso tem acontecido nos dias atuais. Muitos têm assim falado coisas, né? Mas verdadeiramente não têm feito tais coisas que têm falado. Nós precisamos viver tudo isso que nós falamos, tudo isso que nós pregamos e profetizamos, nós temos que viver. E a palavra do Senhor diz que o justo viverá da fé. E se ele recuar, a alma do Senhor não terá prazer nele. Está aí em Hebreus capítulo 10, versículo 38. Nós precisamos entender, amados irmãos, que essa fé, ela tem que viver dentro de nós, ela tem que estar saindo de dentro de nós conforme uma semente brotando da terra. Ela tem que dar fruto através de nossas vidas. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, fluir da presença do glorioso Deus de Israel. Ele diz aí no versículo 5, e fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, e pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes, e amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras na sinagoga. Assim diz o Senhor, as coisas que eles se deliciam, né? E eles buscam, né? Quanto nós precisamos entender que aquele que não tem lugar dentro da igreja, na sinagoga, nós devemos levantar e dar lugar a ele, para que aquela pessoa venha sentar e venha estar recebendo de Deus naquele momento. Também ele diz aí a respeito de saudações nas praças e os serem chamados pelos homens de Rabi. Essa palavra aí que tem ele dito, o Senhor Jesus Cristo, também muitos no nosso meio têm usado aí de subterfúgio, né? Falar, não, aquele que prega, aquele que anuncia está querendo aparecer. Mas nós precisamos, amados irmãos, estar anunciando a palavra do Senhor. Jesus ele estava repreendendo os escribas e fariseus, porque o Senhor ele conhecia o coração daqueles homens, o Senhor conhecia o proceder daqueles homens. Não quer dizer que o teu coração, o meu coração, tenha realmente aquilo que os escribas e fariseus estavam fazendo e dizendo. Nós precisamos entender, amados irmãos, que isso não é um pretexto para que eu e você deixe de anunciar a palavra de Deus. Isso não pode ser aí alguma coisa que você venha olhar para esse versículo e falar assim, eu não quero pregar, eu não quero orar, eu não quero clamar, eu não quero fazer. Muitas vezes as pessoas têm se escondido debaixo desse versículo, quando tem outros versículos que o Senhor Jesus ele usa para que nós venhamos em nome de Jesus Cristo estar pregando, anunciando a palavra do Senhor, conforme está escrito em Mateus capítulo 28. Ele está dizendo no capítulo 28 de Mateus, versículo 18, o Senhor Jesus Cristo ele diz assim, Mateus capítulo 28, verso 18, ele diz assim, e chegando-se Jesus falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto ide ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Então, em nome de Jesus Cristo, nós venhamos fazer a vontade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não tem desculpa para que nós não venhamos fazer a obra do Senhor. Muitos têm escondido atrás desse versículo, não quer orar, porque muitas vezes os pastores eles fazem, aí não tem como abranger muitas pessoas assim ao mesmo tempo, e nós pastores estamos fazendo assim um grupo de oração, e a gente ora através de um grupo, e esse grupo ele é colocado no WhatsApp, e cada um ora na determinada hora que pode, e ali a oração é ouvida, e a oração ela vai mover a mão de Deus em relação à igreja, em relação àquele propósito que foi colocado. Nós precisamos entender, amados irmãos, que muitos têm usado esse versículo para não orar,
para não estar buscando verdadeiramente a sua responsabilidade diante da igreja, diante do corpo. Mas nós precisamos orar, nós precisamos clamar. Não é porque o Senhor diz aos fariseus que ele tem dito a mim, que ele tem dito a você. Nós precisamos entender que isso não tira a minha responsabilidade, a tua responsabilidade de estar cobrindo a igreja em oração, de estar cobrindo os enfermos em oração. Nós precisamos entender que nós estamos verdadeiramente preocupados com aqueles que andam doentes, com aqueles que estão enfermos, e nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, diz a palavra do Senhor, que o cordão de 3 dobras, ele é mais difícil de se arrebentar. Quando você vai puxar um carro, você coloca uma corda e aquela corda se arrebenta. Você coloca 2, você coloca 3, ela é mais difícil de se arrebentar. Nós precisamos entender, amados irmãos, que quando nós oramos, 1 pessoa, 2 pessoas, 3 pessoas, daqui a pouco 10, 300 pessoas, isso aí move ali uma oração mais assim, ela se achega a Deus com mais força. É como nós fizéssemos uma abaixo assinada diante de uma autoridade. Ela olha com mais clareza. Uma pessoa que está ali fazendo uma reivindicação, a pessoa fala, uma pessoa só. Quando tem 300 pessoas fazendo uma reivindicação, aquela autoridade, ela dá mais atenção àquela reivindicação. Não estou dizendo que Deus age dessa forma, mas nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, nos importar com aquele que está passando por situações difíceis. Nós devemos aí estar orando, buscando a face do Altíssimo em relação a tudo isso, em nome de Jesus Cristo, que venhamos aí nos mover, que venhamos fazer a obra do Senhor enquanto é tempo. Amém? Glórias no nome santo do Senhor Jesus. Versículo 8. Vós, porém, não querereis ser chamado Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. Amém? Está bem claro que nós somos servos uns dos outros. Não existe aquele que vem e se coloque, num ponto de destaque e arruma uma cadeirinha, um palanque para ele subir em cima. De maneira nenhuma. Nós vemos aí, conforme temos dito aí em Filipenses, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele se humilhou. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele se fez servo para estar aí tomando nosso lugar. Eu quero ler em Filipenses, capítulo 2 de Filipenses, para que nós venhamos entender o que nós estamos falando a respeito disso. Amém? Glórias ao nome santo do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glórias a Deus. Diz assim, portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há algum entreáveis afeto e compaixão, completai o meu gosto, para que sintai o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa, nada façais por contenda, por vanglória, mas por humildade. Cada um considera os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada um também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado em forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Nós precisamos entender que esse Jesus a qual nós estamos falando, ele está dizendo, não vos chame Rabi. Sim, não vos chame de mestre, porque um só é o vosso mestre, o Cristo. Então, que nós venhamos estar observando o que o Senhor está dizendo para a minha vida e para a tua vida. Ele, somente Ele, Jesus Cristo, é o vosso mestre. Diz aí o verso 9, a ninguém na terra chamais vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus, Deus Todo-Poderoso. Nem vos chamais mestres, aí no versículo 10, porque um só é o vosso mestre,
Jesus Cristo, o Salvador. Foi o único que morreu e aspergiu o seu sangue ali na cruz do Calvário. Foi o único que doou a sua vida, o único que teve a morte ali no meu lugar e no teu lugar. Nenhum outro se doou, mas somente Jesus Cristo. Diz aí no verso 11: o maior dentre vós será chamado servo, e o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e não entrais nem deixa entrar aqueles que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois devorais as casas das viúvas com pretexto de longas orações, por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de terdes o feito, fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Muitas vezes, amados irmãos, isso tem acontecido. Nós precisamos entender que o nosso Deus, Deus de Abraão, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, ele verdadeiramente tem testificado o meu espírito com o teu espírito. Tem situações, amados irmãos, que ela começa na vida do homem desde criança, e nós precisamos entender que o Deus de Abraão, ele traz o Espírito sobre a minha vida, sobre a tua vida, conforme está escrito aí em Joel, né? Que ele diz que toda a carne ele profetizaria, os velhos terão visões, os jovens terão sonhos, e ele derramaria sobre toda a carne. E a gente viu isso aí, Jesus Cristo, quando veio, ele falou a respeito aí em Atos capítulo 1, verso 8, e diz assim: não vos ausentei de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder, ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém como na Judéia e até os confins da terra. Nós precisamos entender que esse Espírito testifica com o Espírito do Deus vivo. Nós precisamos entender, amados irmãos, que nós teremos conhecimento daqueles que são falsos profetas, daqueles que são raposas vestidos de ovelha. Nós precisamos entender que nós vamos discernir através do Espírito Santo de Deus. E é bem claro, amados irmãos, quando nós olhamos para uma pessoa que ela chega dentro da nossa casa e ela só quer subtrair da nossa pessoa. Nós precisamos entender, amado irmão, amada irmã, que a palavra de Cristo, ela é uma palavra eficaz, uma palavra que transforma. E quando nós encontramos com tal homem, com tal mulher que tem aí o desejo de fazer a obra de Deus com afinco, com a dedicação, nosso espírito vai identificar, nós vamos sentir paz, nós vamos sentir alegria. Mas quando nós encontramos tais conforme Jesus está falando, a gente sente mal, a gente não sente bem. Diz aí no versículo 16: ai de vós, contadores cegos, pois que dizeis, qualquer que jurar pelo templo, isso é nada, mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o templo que o santifica? Aquele que jurar pelo altar, isso é nada é, mas aquele que jurar pela oferta, aleluia, que está sobre o altar, esse é devedor. Insensatos cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que o santifica? Nós precisamos entender, amado irmão, amada irmã, que Jesus Cristo ele fala a respeito do templo. Ele diz que o templo seria destruído, não ficaria pedra sobre pedra, mas 3 dias depois seria reconstruído novamente. Quando Jesus ele fala do altar, ele está falando dele próprio. Ele não está falando sobre oferta, ele não está falando sobre ouro, ele não está falando sobre prata. Ele está dizendo que aquele que intensificar a sua oração, aquele que colocar o seu propósito no Pai, no Filho e no Espírito Santo, esse terá verdadeiramente a sua recompensa, e não na prata, não no ouro e também em qualquer outra coisa que colocar sobre
alguma coisa que é material, mas espiritual. O nosso Deus é espírito e devemos, estar amando a Ele em espírito e em verdade. A gente precisa entender o que está dizendo, a palavra do Senhor que está em João capítulo 4, que ali Deus ele fala através de Jesus Cristo com a mulher samaritana. Nós costumamos sempre estar trazendo essa passagem, porque é uma passagem assim maravilhosa a respeito de tudo isso. Diz assim, no versículo 3 de capítulo 4: deixou a Judéia e outra vez foi para a Galiléia, Jesus. E era-lhe necessário passar por Samaria, pois, aleluia, foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto à herdade de Jacó, tinha dado ao seu filho José. E estava ali uma fonte, a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto à fonte, e era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água, disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu, judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com o samaritano. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conhecesses o dom de Deus e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? E és tu maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der lhe fará uma fonte nele de água que jorra para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai e chama o teu marido, venha cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tivesse 5 maridos e que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê em mim, que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Jesus disse: eu sou o que falo contigo. Nós precisamos entender, meu amado irmão, minha amada irmã, que não adianta jurar pelo tempo, nem pelo ouro do templo. Nós precisamos entender que um só é o nosso mestre, que um só é aquele a quem devemos direcionar a nossa oração. E a nossa oração, ela não precisa de juramento. E o Senhor, ele tem dito a mim, tem dito a você, conforme eu já disse antes aqui, em Isaías capítulo 55, verso 11, assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas ela fará com que apraz, ela vai frutificar para tudo aquilo a qual eu enviei, assim diz a palavra do Senhor.
E nós precisamos entender, meu amado irmão, minha amada irmã, que toda a palavra que sai da minha boca, que sai da tua boca, será como o Senhor, o Deus de Israel, ele quiser. Então nós precisamos entender, está em Isaías capítulo 55, verso 11. Eu quero trazer para os amados irmãos, para que os amados irmãos venham entender com mais propriedade. Amém? Isaías capítulo 55, verso 11. Glória ao nome santo do Senhor Jesus Cristo. Não saiu conforme eu queria aqui, mas eu vou buscar novamente aqui. Isaías 55, versículo 11. Diz a palavra do Senhor a respeito de tudo que eu estou falando. Deixa eu buscar aqui novamente, fazer nova pesquisa. Oh, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, que maravilha, Deus, nós podemos estar na Tua presença. Diz assim, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para qual eu enviei. Nossa boca tem poder de vida, nossa boca tem poder de morte. Então abra a tua boca para anunciar as boas novas. Quando Jesus Cristo estava com seus discípulos no Getsemane e veio uma turba da parte de Caifás, de Anás, para prender a Jesus Cristo ali no Monte das Oliveiras. Amados irmãos, Pedro, ele arranca da espada, ele corta a orelha do sumo sacerdote, ele corta a orelha de Malco, servo do sumo sacerdote. E naquele momento Jesus diz para Pedro, Pedro, guarda a tua espada, porque aquele que vive da espada morrerá pela espada. Então a palavra que sair da nossa boca, ela seja uma palavra rema, uma palavra viva e eficaz, uma palavra que venha fazer toda a diferença na minha vida e na tua vida. Que nós venhamos em nome de Jesus Cristo cumprir todo o propósito que Deus tem para a minha vida, que Deus tem para a tua vida. Que nós venhamos fazer valer a pena a nossa estadia na presença desse glorioso Deus de Israel. Amém? Então, ele diz aí no verso 20, aleluia, a respeito de jurar pelo altar, a respeito de jurar por tudo que nele está. O Senhor Jesus Cristo, ele está dizendo no versículo 21, o que jurar pelo templo, jura, aleluia, por ele tudo aquele que nele habita. E o que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por todo aquele que nele está sentado. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois dizimais o hortelã, o endro, o cominho, desprezais o que é mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Amados irmãos, nós precisamos estar olhando o que Jesus está falando a respeito de misericórdia, a respeito de fé, que nós não venhamos omitir isso que Deus está colocando nos nossos corações. Que nós venhamos, em nome de Jesus Cristo, estar fazendo toda a diferença diante de Deus e Pai. Amém? Nós temos aí um tempo aprazível para estar adorando o nosso Deus. E todos têm o mesmo tempo para estar adorando. Mas tem aqueles que buscam mais e aqueles que buscam menos. Mas, amados irmãos, o Senhor está falando comigo e contigo através do Salmo 84. Ele está dizendo dessa maneira, preste bem atenção. Fale mais um dia na presença do Senhor do que 1000 dias em qualquer outro lugar. A presença do Senhor, ela vale como 1000 dias. Imagina o tamanho de 1000 para 1. Já imaginou? Que maravilha aquele que escolhe estar nos pés do Senhor.
aquele que escolhe estar amando, aquele que escolhe estar debaixo das suas asas. Senhor Jesus Cristo, ele diz: Jerusalém, Jerusalém, que mata os teus profetas, que apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar a cada um de vós como uma galinha junto os pintinhos, e você não quis, vocês não quiseram. Imagina que nós venhamos falar com Deus: eu quero, eu preciso estar debaixo das tuas asas. Nós, em nome de Jesus Cristo, nós venhamos estar adorando ao Senhor em espírito e em verdade. Nessa manhã, em nome de Jesus, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, ó Deus, nós queremos e precisamos adorar o Senhor. Sem a Tua presença, Pai, nós não somos nada, Pai, conforme diz aí em João capítulo 15, aleluia, sobre a videira verdadeira. Os galhos, ó Deus, se não tiver, Pai, ali, Senhor Deus, agarrado em Ti, Senhor Deus, eles não recebem a seiva, Pai, e morrem, e são lançados no fogo e nas trevas exteriores. Mas nós queremos, ó Pai, estar aliançados contigo, ó Pai. Aleluia, nós queremos estar prostrados, ó Pai, aos Teus pés, adorando ao Senhor em espírito e em verdade. Então, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, nos ensina, Senhor Deus, a Te amar. Nos ensina, Pai, a Te buscar, que Teu Espírito Santo, ó Pai, esteja a cada momento, a cada instante, ó Pai, nos impulsionando a Tua direção, que sejamos uma bênção nas Tuas mãos, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus abençoe as minhas irmãs, os meus amados irmãos. Tenha aí uma boa segunda-feira, uma excelente semana. O Espírito Santo de Deus esteja aí acompanhando você durante todo o seu dia e durante todo esse tempo que se chama hoje, para a glória de Deus Pai. Que nós venhamos, em nome de Jesus Cristo, experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E Ele venha estar aí nos instruindo a cada dia, a cada instante, e fazendo com que eu e você, nós venhamos estar o adorando em espírito e em verdade. Amém? Receba aí a bênção apostólica, que o grande amor de Deus o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém. Deus te abençoe. Um abração do pastor Carlos. Glória a Deus, pastor Carlos já está saindo aqui apressado, vou trabalhar, graças a Deus, uma bênção, né, do Senhor, estou indo trabalhar e glorifico a Deus, amém? Aí eu tenho que sair correndo daqui, já vou colocar as ferramentas no carro, estou indo para o meu trabalho e eu glorifico a Deus. Logo no primeiro dia útil do ano, Deus já abriu as portas e eu estou aí regozijante, né? Alegre, grato ao Senhor por tudo que Ele tem feito, por tudo que vai fazer nesse ano para a minha vida e para a tua vida. Que nós estejamos aí alegres com o Senhor e colhendo aí abundantemente na sua presença, em nome de Jesus. Deus te abençoe, fica com Deus, que o Espírito Santo do Senhor esteja derramando do seu sobrenatural sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Em nome de Jesus Cristo, fica na paz. Deus abençoe vocês.